Palavra do Senhor Jesus. Ouça o que aquele juiz injusto falou. Ouça o que aquele injusto juiz falou. Ouça o que aquele injusto juiz falou. É disso que nós vamos conversar. Põe a mão aí no seu coração. Feche esse olho lindo que Jesus te deu. E com essa mão no coração, busque a face do Senhor. Busque a presença de Deus. Fale com Jesus. Ore enquanto você está cantando. Faça desta canção a tua oração. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confia no Senhor, deixa Ele cuidar de você, deixa Deus cuidar do teu coração. Só Ele merece ser adorado. Se você sentir o vento soprando, clame a Ele. Entreguei minha vida nas
Glória a Deus. Confia no Senhor. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Ore a Deus. Encontre calma na oração. Encontre paz enquanto você ora. Ore a Deus, porque isto fará bem a tua alma. Fale com Deus. Deus vai ouvir você. Este é o maior dos privilégios, poder falar com o Senhor e ser ouvido. O céu se abre enquanto você ora. Ouça então a voz do Senhor. Deus tem uma palavra para você. Para o amor de Deus, é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara as tuas enfermidades. Busque a Deus, fale com Deus, abra o teu coração. Deus é a fonte que satisfará todas as tuas necessidades. Só há sentido na vida em Deus. Pois vida forças pra viver. Falar com Deus. Fale com Ele. Abre o teu coração. Diga do teu jeito, com as tuas palavras. Não se preocupe com formalismos. Fale com Deus. Com sinceridade, com o rosto descoberto. Rasgue a tua alma e deixa Deus agir por você. Nosso Deus é grande. As obras que Ele faz são grandes também. O amor de Deus não tem limites. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Em seu
Acalma o teu coração perante Ele. Acalma o teu coração. Busque por Ele. Clame por Ele. O Deus que ouve a oração do pastor é o mesmo Deus que ouve a tua oração. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Tomem assento e vamos conversar um pouquinho. Um garotinho, uns 10 anos, 12 anos mais ou menos, resolveu orar. Como não era comum vê-lo assim, o pai parou para escutar a oração. E o menino orava, em alguns termos, mais ou menos assim: Senhor, a minha tia continua doente. E parece que ela está piorando. Papai ficou desempregado de novo. E a vizinha não para de atormentar a gente. E o meu time perdeu de novo. Então eu não vou orar mais não. E terminou a oração assim. Assim como aquele menino, às vezes nós também perdemos a paciência. E quando a gente perde a paciência na oração, é muito esquisito. A sociedade prega o imediatismo no feedback. E pior que a igreja embarcou nesta, em muitos lugares por aí. O que Jesus está a nos ensinar é que quem decide orar precisa ter coragem de ser perseverante. Chacoalhe o vizinho e diga: guarda esta aí. Quem decide orar precisa ter coragem de ser perseverante. Fala alto, vamos embora. Algumas coisas são bastante significativas na vida de um crente em Jesus. E uma das coisas significativas da vida de um crente em Jesus aparece quando ele está determinado a alcançar a sua vitória e o faz através da oração. Normalmente ele então tem um comportamento interessante. Bíblia na mão e joelho no chão. Diga aí. Bíblia na mão, joelho no chão. De novo. Obrigado. Bíblia na mão, joelho no chão. Acerca disto, Jesus contou-nos uma parábola. E é assim que começa o primeiro verso do capítulo 18 do livro de Lucas. Jesus contou-lhes também, diga aí, também,
essa palavra também mostra uma ligação com aquilo que está imediatamente anterior. Do que se refere? Bom, no capítulo 17, Jesus está respondendo a uma questão dos fariseus, pessoal religioso importante, que questionou a Jesus acerca da vinda do reino de Deus. E então Jesus dá a primeira resposta importante. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Diga aí. Fala forte, vamos embora, gente. Se o reino de Deus não vem com aparência exterior, ninguém pode dizer que o reino está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus, na realidade, se manifesta dentro das pessoas. Jesus então continua informando que o dia da sua volta, poderá pegar muita gente de surpresa. Da mesma forma que a gente não consegue prevenir um relâmpago, ninguém consegue prevenir a volta do Senhor. O relâmpago a gente sabe que poderá cair quando a gente percebe no horizonte a formação de uma tempestade. Mas a gente não sabe quando aquele relâmpago virá. Da mesma forma, nós nunca sabemos quando Jesus virá. Mas ele nos deixou, assim como a lição do relâmpago, alguns sinais dizendo: quando acontecerem tais e tais e tais coisas, fiquem espertos. Olha para o colega e diga: fica esperto. A vinda de Jesus está mais perto do que você pensa. Jesus também informou sobre a displicência de pessoas que já se esqueceram de que ele vai voltar. E esquecidos, então, acabam por viver uma vida dissolutamente. Viver dissolutamente é viver como se Deus não existisse. E Jesus então vai enfatizar um memorial do passado, e este memorial está aí no texto, a mulher de Ló. Lembre-se da mulher do Ló, para nos dizer que qualquer pessoa que quiser salvar a sua vida do seu modo velho, do seu modo antigo de viver, acabará por perder a vida. Mas qualquer um que desprezar a sua vida velha, por amor de Jesus, este então alcançará a vida eterna. Emendando com isto, com estas informações, Jesus contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então a história de Jesus é para nos dizer que a gente não pode desistir de orar. Olha para o colega e diga: a história de Jesus é só para nos dizer que a gente não pode desistir de orar. O livro de Lucas é um livro muito interessante, escrito por um homem de uma mente brilhante, cheio do Espírito Santo. E o livro começa com a resposta de uma oração. Um irmão nosso chamado Simeão está agradecido a Deus porque Deus
respondeu a sua oração. E ele tem um neném no braço. E ele diz para Deus: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque eu já vi a redenção de Israel. Por que ele está orando assim? Porque por 400 anos, Deus não falou com Israel, nem por profeta, nem por visão, e nem por sonho. 400 anos. É o período que vai do final do Antigo Testamento para a inauguração do Novo Testamento. Esse período, Deus está calado. Mas tem gente orando. E aí vai a primeira lição. Quando parece que Deus não está nem aí com a oração, intensifique a oração, porque Deus vai te ouvir. Abraça o colega e diga: guardou essa? Pois bem. Jesus termina esta pequena história dizendo o seguinte: a mulher morava numa cidade, lá tinha um juiz, e esta mulher ia na casa do juiz diariamente e pedia para que ele resolvesse uma causa que ela tinha. Mas esse juiz não dava a ela atenção. É como está escrito. Ele não dava atenção a ela. Mas ela não desistiu. E eu fico aqui imaginando como é chegar-se num lugar onde está o juiz, que vai resolver as causas, e o juiz diz que não está nem aí. Tem um punhado de advogado que eu estou vendo aí. Eu acho legal quando tem juiz que é um pouco esquisito e não quer dar muita atenção ao advogado. Mas advogado é um agente da justiça, né? Briguento, guerreiro, no alto sentido. E por isso ele persiste. Mas aquele juiz não queria, de jeito nenhum. Mas a mulher apresentava recurso em cima de recurso. Ô juiz, não vai resolver a minha questão? E aí aparecem os seguranças. Diz: olha, a senhora dá licença, porque está importunando. Tem uma causa lá mais importante. E ela voltava: ô juiz, e o meu assunto, não vai resolver? Diariamente, ela ia lá. E o juiz não tinha mais sossego. Até que ele disse: preciso resolver o problema dela, senão eu não trabalho mais. Eu não vou dar conta mais. E então mandou chamá-la. Ao chamá-la, acaba a história. Aí no texto não diz como acabou a história. Olha aí para o seu colega e diga: não parece esquisito? É que o assunto não é o da mulher. O assunto é para a gente. Jesus não está querendo contar uma historinha da mulher. Jesus está dizendo para nós como é que se comporta aquele que tem uma causa importante diante de Deus e que não deve desistir de orar, do jeito que aquela mulher não desistiu da sua causa. Por isso Jesus falou: presta atenção no que o juiz falou. O assunto aqui é o que o juiz falou. O juiz disse: olha, eu não aguento mais essa mulher, eu vou resolver o problema dela. Por isso o termo é dever de orar sempre e nunca desistir. Abraça o colega e diga: guarda esta aí que é importante. Ponta o dedinho de mal educado para ele. Diga: é proibido desistir. Não, fala alto aí.
De novo, gente. Não desista. Se o assunto não é o da mulher, nem a causa da mulher, mas o dever dos crentes orarem, a dinâmica do reino é apresentada aí. E isto revela uma fé capaz de levar o crente a persistir. Por isso Jesus termina dizendo: quando eu voltar, será que eu vou encontrar na terra uma fé do jeito desta fé, desta mulher, que apesar de não ver resultado, continua? Chacoalhe o seu colega e diga: conseguiu entender o que Jesus está falando? Será que quando eu voltar, eu vou dar conta de encontrar crente que seja capaz de orar, mesmo quando tudo parece que concorre contrariamente àquilo que ele está buscando? Diga para o colega: não desista. De novo, não desista. Não desista da causa posta diante de Deus. Não desista daquilo porque você vem orando. Não desista daquilo que você apresentou ao Senhor. Não desista daquilo que você pôs nas mãos de Deus. Não desista, não desista, não desista, não desista, porque vai chegar a hora em que a mão de Deus agirá em teu favor. Pois bem, para ensinar os crentes sobre o dever de orar, Jesus conta então uma historinha lá, um causo, né? Que é essa tal da parábola. Pois bem, lembra da historinha do menino que orava dizendo: não vou mais orar porque... Pois bem, nós não somos melhores do que aquele menino, porque muitos de nós desistimos. E às vezes, pior, dizemos para Deus: não vou mais orar por isso não, chega. Mas o que Jesus está dizendo para nós é exatamente isso: não desista de orar. Abraça o colega e diga: entendeu isso? Lembra do Simeão? Orou, mais de 90 anos, e aí ele está com o menino no braço dizendo: Senhor, obrigado, consegui ver a redenção de Israel. Diga para o seu colega: continua, vai chegar a hora que Deus colocará nos teus braços aquilo porque você está orando. O Evangelho de Lucas, como disse, começa com a resposta de oração. Se você ler na sua casa, você vai se surpreender o tanto de coisa que tem de oração no livro de Lucas. É um livro de oração. E ele acaba o livro convidando todos nós a orar, dizendo: fica lá na cidade, sai de lá não, continua orando, porque o céu vai abrir. O livro de Lucas vai narrar a história de Jesus, que está saindo do batismo, e a Bíblia diz que, tendo orado, o céu abriu. E quando o céu abriu, o Espírito desceu. Olha bem para o seu colega e diga: continua orando, que o céu vai abrir. De novo: o céu vai abrir. Diga lá: o céu vai abrir. Continua orando, porque o céu vai abrir. Decida orar. Decida frequentar as reuniões de oração. Decida ter uma vida de oração. Quem ora mais, erra menos. Tenha gosto na oração. Procure
colegas de oração, amigos de oração. Esteja nos cultos de oração. Se você for a um culto de oração que tiver muita cantação e muita pregação, rapa fora. Ora a Deus, busca Deus. Eu andei pensando em instituir um culto de oração nos horários esquisitos. Uma outra igreja que eu fui pastor tinha um culto de oração que começava 15 para 5 da manhã e acabava às 15 para 6. Tinha um irmão que vivia murmurando na igreja. Aí eu chamei ele e falei, então você vai dirigir o culto de oração, das 15 para 5 até 15 para 6. Ele morava num lugar em Osasco, tinha que ir lá para Carapicuíba dirigir o culto, depois ele vinha para depois de Osasco para trabalhar. Nunca faltou nenhum dia. Mas o que Deus respondeu de questão, porque a turma ia para trabalhar e passava lá para orar e a igreja enchia de gente orando. Olha bem para o seu colega e diga, que tal você começar a orar? Então eu queria colocar 3 coisas para você ir embora pensando. Primeiro, é o que está posto na historinha de Jesus. Número 1. Decida orar com coragem. Abraço o colega e diga, guardou? Decida orar com coragem. Aquela senhora ia na casa do juiz todo santo dia, na frente de todo mundo. E enquanto tinha um monte de gente lá, ela levantava e dizia, juiz, e o meu assunto? Enquanto tinha um montão de segurança, aqueles armários guardados, juiz, e a minha história? E quando chegava alguém já querendo isolamento, como em alguns lugares a gente vê aí, que não pode chegar perto de ninguém, que já tem um isolamento, cordão de isolamento, ei, e a minha história? Olha para o colega e diga, decida orar com coragem. De novo, diga, decida orar com coragem. Olha o que está escrito na palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus te lavou, então tenha ousadia de entrar perante a face do Senhor. Diga coragem, irmão. E oração corajosa é mais ou menos assim. Decida fazer oração que só Deus é capaz de responder. Olha para o colega e diga, decida fazer oração que só Deus responde. Só Deus responde, ninguém mais. Vocês se lembram da historinha do Elias? Elias está lá na montanha, chamou o colega dele, disse, vem cá rapaz, eu vou estar orando aqui. Já tinha descido fogo do céu, já tinha consumido o holocausto, aquela historinha que todo mundo já conhece. Ele está lá orando, joelho no chão, rosto no chão. Ele chama o colega e diz, vai dar uma espiada aí, para ver como é que está o comportamento da atmosfera aí. E o rapaz volta e diz, olha, tem nada não, está tudo normal aí. Então volta lá de novo. E aí? Não, está tudo igual. Não, vai lá outra vez. E o rapaz, então, continua igual. Então, mas vai de novo. 1, 2, 3, 7 vezes. Na 7ª, o rapaz volta e diz assim, olha, para não dizer que não tem nada, tem lá longe assim, uma nuvenzinha. Parece uma mão de um homem. Ah, é? Então, olha, sai correndo, mas corre, e avisa o rei para ele botar a turma para correr, porque eu estou escutando o ruído de uma grande chuva, é uma abundante chuva, mas eu estou falando de uma mãozinha, é que você só está vendo a mãozinha e eu estou vendo a resposta, você só está vendo um sinal e eu estou vendo a resposta.
Olha para o colega e diga: decida orar com coragem, porque quando você tiver coragem de pedir o que só Deus dá, no momento que Ele der o sinal, você estará todo empolgado dizendo: a minha resposta está chegando, a minha resposta está chegando, a minha resposta está chegando. Obrigado, pastor. Decida fazer oração que só Deus é capaz de responder. Lembra do Josué? O negócio está feio, a luta é importante, e ele percebe que não tem tanto tempo assim, então ele diz: olha, sol, fica aí no teu lugar, lua, te aquieta aí. E não é que deu certo? Olha bem para o seu colega, diga: Deus tem uma resposta para você. Você está pensando que tem pouco tempo? Diga. Não, gente, olha para ele e diga: você está pensando que tem pouco tempo? Aprenda com Josué. Josué pediu mais tempo. Sol, fica quieto aí. Lua, fica quieto aí, eu preciso de mais tempo. Eu não vou desistir da minha briga, eu não vou desistir do meu empreendimento, eu não vou desistir da minha luta, eu não vou desistir. Eu preciso de mais tempo. Então o Deus do céu é capaz de te dar mais tempo. Então, em nome de Jesus Cristo, escute a voz de Deus, a resposta para a tua vida nesta noite. O Senhor prolonga o teu tempo, o Senhor te dá mais tempo, o Senhor abre espaço para que você alcance aquilo que você está objetivando. Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Creia no Senhor e seja abençoado. Então, decida orar com coragem. Você veio buscar uma resposta do Senhor, então escute a voz do Senhor. O que você precisa não é de dinheiro, você precisa de coragem. Abraça o colega e diga: esta é a resposta clara, mais clara que essa você não vai alcançar. O que você precisa não é de dinheiro, você precisa de coragem. Tenha coragem de buscar a Deus, tenha coragem de orar ao Senhor, tenha coragem de pedir o que só Ele pode dar. E quando você entender que Ele está te dando, esforça a tua mão na tua luta. Deus vai adestrar a tua mão, Deus vai te dar inteligência, capacidade, discernimento, e você vai alcançar os teus objetivos. Alguns decidem parar de orar pela família e dizem assim: Senhor, não vou orar não, essa minha família é tudo gente ruim. Ruim igual você. Continua orando. Quem sabe Deus esteja planejando para daqui a pouquinho. Segunda coisa. Decida orar persistentemente. Olha para o colega e diga: persistência. Diga: número 1, coragem. Número 2, persistência. Decida orar com persistência. Aquela mulher voltou na casa do juiz todo dia, mesmo que ela tivesse barreiras. Ela nunca desistiu de clamar. Eu fico imaginando aquela tropa de choque dizendo: lá vem ela de novo. Ou alguns crentes que de novo, na hora da oração, dizem: já vem aquela pessoa pedir oração outra vez. Mas ela nunca desistiu. Quando o juiz olha pela área e vê aquela mulher chegando, diz: meu Deus, outra vez, não aguento mais. É o que Jesus está ensinando.
O exemplo do livro de Lucas é claro, você vai alcançar a bênção de Deus através da oração. A minha mãe orou por nossas vizinhas por muitos anos. Eu era criança, mãe orava. Eu cresci, mãe continuou orando. Casei, continuou orando. Mudei de cidade, mãe continuou orando. Tive minhas filhas, mãe continuou orando. Uma semana e meia atrás eu fui visitar minha mãe e almoçar com ela. Parei o carro, o pastor Tiago estava comigo. Tinha uma senhora conversando com a minha mãe no portão. E a minha mãe com um sorriso até aqui dizendo, lembra dela? Ela olhou para mim, chorando, e disse, a paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Olha para o seu colega e diga, não desista. Tenha coragem e persistência. O problema é que a gente para de orar muito cedo. As Escrituras nos mostram que, às vezes, Deus parece demorar. É o que está escrito aí. Olha lá no verso 7. Ainda que seja tardio para com eles. Olha para o colega e diz, você já sentiu que às vezes Deus demora para responder? Por quê? Pergunta aí, pastor, por que que Deus demora? Vamos lá, gente, pergunta aí. Vou te sugerir duas coisas, só sugestão, pra você pensar. Número 1, às vezes é porque Ele precisa fazer com você um teste, para mostrar para você mesmo, que talvez isso que você esteja pedindo não seja aquilo que você precisa. Billy Graham casou com uma mulher muito abençoada. A mulher dele dizia, se Deus ouvisse todas as minhas orações, teria casado com um homem errado. Chacoalhe o vizinho e diga, às vezes, Deus demora para cair a ficha. Segunda coisa, só para você pensar. Às vezes, Deus demora que é para você aprender a valorizar as bênçãos. Porque tem gente que não entendeu a bênção do passado e está pedindo a outra. Vou dar um exemplo. Vocês já viram muito pregador bom falar sobre a travessia do mar, que levantou tempestade, e que a onda chegou, e que a turma estava com medo de morrer, aquela história toda. Aí Jesus acalmou a tempestade. E como é que está escrito aí na sua Bíblia? Eles ficaram atônitos, porque ainda não tinham entendido o milagre do pão. Mas o que o pão está fazendo lá no meio do mar, da tempestade lá? Olha bem para o colega e diga, tem um punhado de gente que não entendeu ainda os milagres que Deus fez na sua vida. Por isso é mal agradecido. Acha defeito em todo mundo, acha defeito em tudo, nunca está contente com nada, porque não entendeu ainda o quanto Deus tem sido generoso com você. Abraça o vizinho e diga, você já parou para pensar o quanto Deus é generoso? Você teve comida na sua mesa hoje? Teve um sapato para você vestir, calçar? Uma roupa? Tem um teto? Pôde abrir o chuveiro? Tem torneira na sua pia? Quanto Deus tem sido generoso para com você? Respira aí, vai. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 17, que o Senhor é quem dá a todos a vida
a respiração e todas as coisas. Diga aí, vida, respiração e todas as coisas. De novo, vamos lá. Bem forte, vamos lá. Você já parou para pensar quantos livramentos Deus te deu? Aqueles que você sabe e aqueles outros que você não sabe. Você já parou para pensar o quanto Deus tem cuidado da sua vida? O quanto Deus tem feito por você? Como foi que Deus te resgatou daquele mundo perdido, que se você continuasse naquela toadinha, você já sabe onde é que você estava. Abraça o vizinho e diga, às vezes, só às vezes, ele demora para você aprender a dar valor. Você quer criar um bandido dentro da tua casa? Dê ao teu filho tudo que ele quer na hora que ele quer. Quando você abolir do teu vocabulário familiar a palavra não, você estará contribuindo para que o teu filho não saiba o que é limite. Então, às vezes, Deus demora um pouco para você aprender a dar valor. Muitos esquecem que bênção é bênção, não é merecimento. Mas tem a terceira para a gente ir embora pensando. Número 1, coragem. Número 2, persistência. Número 3, decida orar com esperança. Aquela mulher voltava diariamente com coragem, persistindo, esperando que a sua causa fosse resolvida. A lição de Jesus termina com uma pergunta: quando eu voltar, será que eu vou achar na terra fé, como a fé desta mulher? Corajosa, persistente, esperançosa? Fé com esta característica, como aquela fé de Jacó, por exemplo. Fez um monte de asneira, de repente arrumou uma pedra para virar travesseiro, e tem gente que faz tanta bobagem, que na hora de dormir parece que o travesseiro é uma pedra. Mas lá naquela pedra, ele teve o melhor momento da sua história. Cabeça dura, travesseira de pedra. E ele então adormeceu e viu o céu abrindo. Anjos subiam e desciam por uma escada que lá estava posta. Aquilo mudou a vida dele. Ele botou aquela pedra ali e fez lá umas promessas que ele esqueceu. 21 anos depois, ele está voltando na mesma região. Lá está o irmão dele, ele está com medo. Então ele junta a turma e diz: pessoal, eu preciso fazer um negócio aqui, eu preciso corrigir umas coisas. E ele decidiu orar junto com a família. Ele botou lá umas pedras em cima da outra e botou um óleozinho lá por cima delas, orando diante da família, e fez lá algumas renovações de promessas. Olha para o seu colega e diga: decida orar com a sua família e pela sua família. Na hora da sua oração pela família, nomine, aprenda com Jacó, nominar, porque cada um é cada um. Ore a Deus, ore pelo casamento dos teus filhos quando eles nascerem. Se já está grávida, começa a orar para Deus, dá ao teu filho ou tua filha um casamento feliz, com um homem decente ou com uma mulher decente, com gente que seja trabalhador, que a respeite, que o respeite. Decida orar por tua família.
para que Deus abra as portas na sua vida social, intelectual, acadêmica, ministerial, espiritual, profissional, familiar. Decida orar. Jacó aprendeu a orar. E nós precisamos aprender a orar. Eu tenho tentado levar a igreja a orar com propósitos definidos, para que não haja um embaralhamento. Ore pela nação, ore pelos governantes, ore pelas autoridades. A Bíblia diz: na paz deles vocês terão paz. Ore pela empresa onde você trabalha, ore pela escola onde você estuda, ore pela sociedade, ore pelos teus vizinhos, ore pelo teu pai, ore pela tua mãe, ore pelos teus irmãos, ore pelos teus filhos, ore pelos teus amigos, ore pelo teu pastor, ore, busque a Deus. Seja um crente que ore com inteligência. De vez em quando pega a sua lista de contatos do WhatsApp e vai orando. Senhor, estou orando aqui pelo Chiquinho Godofredo de Oliveira. Oh Senhor, agora estou orando pelo Manuel da Silva. Agora, Senhor, pelo Joaquim José da Silva Xavier. Vai orando. Ore. Chacoalhe o colega e diga: ore. Ore com coragem, ore com persistência e ore com esperança. Porque Deus vai te ouvir. Aquelas causas que te parecem impossíveis, aquelas situações que parecem que não terão lugar, ore a Deus. E aprenda que quando você sentir que de alguma forma você não alcançou, você precisa ter dentro de você a certeza de que você fez tudo o que você poderia ter feito. Quando Davi perdeu seu filho, um menino bonito, inteligente, astuto, Davi chorou amargamente. Davi gritava, desesperado: cadê o meu filho Absalão? Absalão, cadê meu filho? Ah, meu filho Absalão. Quando Jó perdeu os filhos, Jó dizia: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Onde está a diferença dos dois? Jó, todo dia, é assim que está na tua Bíblia, todo dia, levantava de madrugada para orar pelos seus filhos. Portanto, quando os seus filhos foram estar com o Senhor, Jó estava com absoluta certeza de que ele fez pela sua família tudo o que ele pôde fazer. Contrário de Davi, que quando o filho ia fazendo as besteiras, o pai passava a mão na cabeça, deixava do lado, esquecia para lá, e isso só cresceu para que aquele menino tivesse o fim que teve. Abraça o seu colega e diga: que tal você aprender com esta mulher? Coragem na oração, persistência na oração, esperança na oração.